E aí, galera, sossegado? Se tem alguma dúvida, vieram perguntar alguma coisa, no que eu posso ser útil? O rapaz aí caiu e voltou já, não sei se tá tranquila a conexão. Oi, prof. E aí, jovem, o que temos no que posso ser útil? Eu tenho uma dúvida em um exercício da apostila. Sim, senhora, vou pegar aqui e vou abrir o PDFinho dos Fassos. É a apostila 4, né? Eu não sei como que é o número. É a 5. 5. Deixa eu entrar aqui. É o primeiro capítulo. Tá. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Cadê? PDF do livro 2020, primeira série, Física 5. Tá, cadê 5? É o professor aluno. Qual página que é, jovem? É a 10. 10. Deixa eu passar aqui. Qual que é o exercício? O 5. 5? É. É o de uma tirinha? Isso. Beleza, deixa eu tentar dar um zoom aqui só. Pra conseguir pegar o... Aqui. Deixa eu pôr ele aqui no programinha. Beleza. Deixa eu dar uma aumentada nele também. Então vamos lá. O exercício 5 da Federal do Rio de Janeiro. Na tirinha, a seguir, observa-se que no terceiro quadrinho, a irritação da mulher foi descrita simbolicamente por uma pressão de 1000 atms, supondo a densidade da água igual. Então, a densidade da água é de 1000 kg por metro cúbico. 1 atm igual a 10 a quinta newtons por metro quadrado. E a gravidade, a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a que profundidade da água o mergulhador sofreria pressão de 1000 atms. Então ele quer saber a profundidade, a quantidade de líquido, né, em cima da pessoa, para a pressão total sobre ele ser de 1000 atms. Opa! Tá, aqui é o seguinte, na assistência, na tutoria, desculpa, cada colégio chama de um nome. Na tutoria de ontem, não sei, esqueci, acho que foi a Amanda que entrou, não tenho certeza. Ela me perguntou um exercício da lista do Univaldo. Tem um exercício parecido com esse, não sei se você já chegou a tentar fazer, que ele pergunta quantas vezes a pressão a tantos metros embaixo do mar é maior que a pressão do submarino, alguma coisa assim. Tá? Então esse exercício tem dois caminhos. Um caminho que você provavelmente é o que você vai seguir no primeiro ano, que é fazer a continha. E o caminho lá quando você estiver no terceirão ou no final do segundo, que você vai estar acostumada já com os termos que foram apresentados para você esse ano. Então qual que é a principal diferença? Aqui eu tenho que pensar que a pessoa mergulhou, né, numa profundidade. Então naquele ponto eu tenho a pressão total é igual a pressão do líquido mais a pressão atmosférica. Porque acima do líquido eu tenho uma pressão da atmosfera empurrando a água, né? Então, o que a gente precisa fazer? A pressão atmosférica ele já passou, eu preciso calcular a pressão do líquido. Eu vou fazer separado aqui, eu vou só diminuir os dados do exercício, para não ficar essas coisas gigantes aqui incomodando. Então, deixa eu dar uma diminuidinha aqui. Tá? Porque já está anunciado mesmo. Vamos calcular separada a pressão do líquido. Aqui. A pressão do líquido é a densidade dele, a gravidade e a altura. A pressão do líquido, a densidade, a gente tem, né? 1000 kg metro cúbico. Vou colocar em notação científica. A gravidade é 10. E a profundidade
que ele vai estar, eu não sei, né? É o que eu quero descobrir. Então, eu vou colocar aqui. A pressão do líquido deu H vezes 10 a quarta. Opa. H vezes 10 a quarta newtons por metro quadrado. Aqui. A pressão total é de 1000 atms. Aqui é uma transformação simples, né? Se cada atm vale 10 a quinta, 1000 atms, tá? 1000 atms valerão 1000 vezes 10 a quinta, tá? Então eu já tenho essa informação. E a pressão atmosférica é um atm. A medida atmosfera significa atmosfera terrestre. Então é a pressão da atmosfera terrestre. Então essa informação que eu tinha originalmente está aqui. Então como que vai ficar? Eu transformei tudo para Newton por metro quadrado, ou para Pascal, que é equivalente à medida, porque essa medida da pressão do líquido estará nessa unidade. E eu só consigo somar ou subtrair coisas na mesma unidade, né? Então aqui eu tenho, vou arrumar essa notação científica, vou deixar assim por enquanto, tá? Então vai ficar 1000 vezes 10 a quinta, que é igual a pressão do líquido, H vezes 10 a quarta, mais a pressão atmosférica, que é 1 vezes 10 a quinta. Então, de novo, aqui você pode seguir para vários caminhos. O que eu recomendo aqui, as notações estão diferentes, né? Você não vai conseguir somar e subtrair muita coisa, tá? Então, dá para fazer o seguinte. Aqui esses dois números, o azul e o amarelo, você não consegue trabalhar, mas você consegue passar isso aqui para cá, ó. Tá? Então, deixa eu puxar para cá, peraí. Vai ficar H vezes 10 a quarta, que é igual 1000, 10 a quinta, menos, é 1000 mesmo, né? Assim, é menos 1, 10 a quinta. Bom, como aqui as notações são as mesmas, eu posso fazer a subtração. Então, H 10 a quarta, 1000 menos 1, 999, vezes, perdão, vezes 10 a quinta, né? Porque quando a gente tem subtração com notação, a gente repete a notação. Agora, eu vou passar o 10 a quarta dividindo. Aí a altura vezes 10 a quarta é igual... Opa, desculpa, 10 a quarta não, que eu vou passar para lá, né? A altura é igual a 999 vezes 10 a quinta dividido por 10 a quarta. Quando você faz essa conta, você vai subtrair os expoentes, né? 10 a 5 menos 10 a 4, né? 5 menos 4 vai dar 1. Aí você vai multiplicar por 10, vai dar 9.990 metros. Essa é a profundidade que vai dar aqui. Aí, esse é o jeito matemático, vamos dizer assim, que normalmente é o primeiro ano, é o que vocês vão acabar correndo. Quando vocês estiverem mais para frente, você consegue fazer esse exercício de cabeça. Por quê? Porque uma atmosfera terrestre, um ATM, ele é equivalente a 10 a quinta Pascal, né? Ou Newton por metro quadrado, é a mesma unidade. 760 milímetros de mercúrio. Provavelmente o Nivaldo falou do experimento de Torricelli, lá do tubo de mercúrio. Se ele não falou, é desse experimento, mas ele deve ter falado. Ou 10 metros de coluna d'água, MCA. Ou seja, toda a atmosfera terrestre, daqui onde você está, olhando para cima, se você estivesse no nível do mar, olhando para cima, até o último átomo da atmosfera, toda a pressão gerada por isso no seu corpo é igual a 760 milímetros de mercúrio, fazendo a mesma pressão, uma coluna na sua cabeça, né? 760 milímetros é 76 centímetros. E 10 metros de água. Então, a cada 10 metros que você afunda na água, dá um ATM. Então, você mergulhou 10 metros na água, aumentou um ATM. Só que já tinha um ATM externo, não é? Então, como que eu resolveria esse exercício sem fazer toda essa conta aqui? Eu tenho 1000 ATMs. Eu sei que a pessoa vai sofrer a pressão de 1000 ATMs.
Eu vou descontar 1 porque desculpa, é a pressão atmosférica. Né? Eu quero saber em relação à água, eu quero saber a profundidade. Então, dos 1000 ATMs, 999 ATMs serão responsabilidade da água. 1 ATM é da atmosfera mesmo. A cada 1 ATM eu tenho 10 metros de água para gerar esse ATM. Então eu multiplicaria aqui por 10 e eu chegaria na resposta de 9.990 metros. Que foi o que a gente achou pelas equações, que lógico, justificam mais, você tem certeza que está fazendo. Mas existem essas duas abordagens, tá? Se depois de um tempo você lembra essas relações de pressão, você corta um caminho, você viu que é gigantesco, né? Mas não, por enquanto, no primeiro ano, não se assusta. Ah, meu Deus, mas não ia lembrar, o meu jeito demora mais, não tem problema, você está no primeiro ano ainda. Tá? Muita gente só vê esse assunto no segundo. Pode falar. Você pode comentar de novo desse MCA? Porque o Nivaldo fez uma lista resolvendo as questões e ele fez uma regra de 3 com esse símbolo, eu não entendi. Tá. Você sabe qual que é o exercício? Que ele fez Eu acho que é o número 8. Tá, eu vou dar uma olhada aqui, porque deve ser o que pediram para eu resolver ontem. Porque aí eu pego o exercício e eu te explico a regra de 3 que ele fez ali. Deixa eu só entrar aqui na... Mas esse exercício aqui ficou claro? Ficou. É porque eu me confundi, eu acho que eu confundi na notação científica. Ah, tá. Tem que tomar cuidado. Soma e subtração Deixa eu pegar aqui, deixa eu entrar no caderno aqui dele, porque nós temos acessos. Todos, Univaldo. Física, primeiro ano. E lista, cadê? Aqui. Deixa eu abrir aqui o 8. É esse mesmo. Foi esse mesmo que eu fiz ontem. Ó, deixa eu abrir, dar um zoomzinho aqui, legal? Para colocar aqui. Salvar aqui. Sai esse. Entra este. Tá, esse aqui, não foi? Porque pelo menos... Então, ó. A relação aqui que ele fez é o seguinte. Você não entendeu a regra de 3 ou por que são 10 MCA? Por que vale aquilo? Tá. Então, ó. Vamos entender por que eu posso falar que um ATM é 10 metros de coluna d'água. Vamos calcular só a pressão de um líquido. Só do líquido. Densidade, gravidade e altura. A pressão eu quero que seja de 1 ATM. 1 ATM é 10 a quinta newtons por metro quadrado. 1 ATM. A densidade eu vou usar a água. Então eu vou usar a água. A gravidade é a gravidade, né? E a altura, aqui eu vou descobrir quanto que eu preciso. 10 a quinta é a pressão do líquido. Tá? Vou explicar primeiro o MCA. A densidade da água, a gente viu no exercício agora há pouco, é 10 a terceira. A gravidade é 10 e a altura eu quero. Então você descobre que para a água fazer uma pressão equivalente a toda a atmosfera, eu preciso de uma altura de 10 metros. Então vamos voltar agora para o meu ponto de partida para usar essa equação. Eu falei que eu usei a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, 1 atm, é equivalente a 10 a quinta pascal e, segundo a minha conta, a 10 metros... Deixa eu até mudar a cor aqui. 10 metros... Deixa eu pegar uma cor diferente. Aqui. 10 metros, que foi minha resposta. Né? 10 metros de uma coluna de água, porque eu usei água. De uma coluna de água. Então, o MCA significa isso, metros de coluna d'água. Se você tiver a profundidade de 10 metros de água, embaixo d'água, você vai ter adicionado um ATM de pressão. Então, essa informação você pode guardar, né? Tipo, usar sempre, a não ser que ele fale uma água do mar, que aí a densidade muda um pouco, aí
Normalmente a gente continua considerando esse valor. Mas ele pode, o exercício pode dar uma, sabe? Mas normalmente é meio que padrão. Como que ele deve ter resolvido esse exercício? Ele fala, no exercício ele fala assim, ó, a pressão atmosférica do mar vale 1 atm. Tá, então 1 atm é a pressão atmosférica. Se a pessoa estiver nesse nível e mergulhar 1,5 metros em uma piscina, estará submetida a uma pressão D. Então, ó, 1 atm eu sei que é 10 metros de coluna d'água. X atm é 1,5 metros de coluna d'água. E quando você mergulha na piscina 1,5 metro, você está 1,5 metro abaixo de uma coluna de água, de uma quantidade de água. Aqui você faz a multiplicação cruzada, né? E aí você descobre que x é igual a 0,15 atm. Você vai fazer a continha aqui e descobre que x é 0,15 atm. Então, você tem, por estar embaixo da água, você tem essa pressão sendo aumentada. Então, esse valor é por você estar embaixo da água. Opa! Só que a pressão total sobre alguém mergulhando é sempre a pressão da atmosfera mais a pressão do líquido. A pressão da atmosfera é 1 atmosfera, 1 atm, mais a pressão do líquido, que é 0,15 atm. E aí a gente descobre que dá 1,15 atms. Então, na regrinha de 3, se ele fez do mesmo jeito, que deve ter sido do jeito que eu fiz, tá? O que ele fez ali? Ele descobriu primeiro só a pressão do líquido e depois ele somou com a pressão atmosférica. E aí você, da mesma unidade, você pode somar. Então a gente pode falar que um atm é 10 metros de coluna d'água pela aquela equaçãozinha que está aqui, assim. Aqui, bem aqui embaixo. A regra de 3 ali, depois é só fazer a transformação direta. Então se você tiver a quantidade de água, você consegue calcular. O exemplo que eu dei ontem na aula, até para quem estava na tutoria, foi o seguinte. Por exemplo, meu relógio, ele suporta 100 metros de profundidade, né? Cada 10 metros é 1 atm, né? Então, 10 metros, 1 atm, 100 metros, 10 atms, né? O meu relógio suporta 10 atms de água, só que a água está no planeta Terra, que tem atmosfera. Então, o meu relógio suporta 11 atms. Então a conta é sempre assim, o líquido mais a atmosfera. A não ser, que aí ele pode também, isso pode ser perguntado, qual a pressão gerada pelo líquido? Aí você esquece a atmosfera. Ele perguntou só do líquido. Seria o primeiro cálculo que a gente fez ali de 0,15. Tá? Ficou claro? Ou... Ficou. Agora eu entendi. Você quer perguntar mais alguma coisa? Ou o jovem está só observando as dúvidas? Obrigada, Pro. Beleza. Era só esses dois mesmo. Beleza, então quarta-feira e quinta estaremos novamente aí nos horarinhos. Certo? Tchau. Tchau, tchau. Só observando, jovem. Né? Até, né? Até é verdade, tem aula segunda. Então, gente, até segunda. Bom restinho de semana e força, que tá acabando, chegando dezembro. Graças a Deus.